Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e estamos no nosso terceiro dia de meditação e exposição do livro de 2 Samuel. E hoje meditaremos nos capítulos 7, 8, 9 e 10. Mas antes de começarmos, eu queria orar juntamente com você. Pai querido e Pai amado, nesta manhã estamos em Tua presença. Ó quão poderoso, ó quão maravilhoso é estar em Tua presença. Pai querido, o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso, mas mesmo assim inclina, Senhor, os seus ouvidos para escutar a nossa oração. Nós te louvamos e levantamos o seu nome em adoração nesta manhã. Pai querido, venha receber o louvor dos lábios dos teus filhos. Senhor, nos dê sabedoria para o entendimento da Tua palavra, que cada letra, que cada palavra, que cada versículo que for lido da Sua palavra possa gerar vida em nós, possa, Senhor, nos revelar o Senhor através da Tua palavra. Ó, Pai querido, derrame a Tua graça, o Teu amor sobre nós, cada homem, cada mulher que esteja, Senhor, orando junto comigo, visite a sua família, a sua congregação, que todos sejamos tocados, ó Pai, pela Tua presença. Pai querido, é assim que nós oramos nesta manhã e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. O capítulo 7 contém uma das histórias mais lindas da palavra do Senhor, porque é uma profecia messiânica, embora não cita diretamente, mas nós conhecendo a história, nós sabemos que aqui o Senhor estava prometendo algo a Davi que culminaria lá em Jesus, o Messias. Começa o capítulo 7 dizendo que pouco tempo depois de Davi ter trazido a arca para a cidade de Davi, ele estava ali em sua casa, tranquilo, porque o Senhor tinha dado descanso para Davi de todos os seus inimigos. Então Davi, ele conversando com o profeta Natan, ele fala: olha, eu moro num conforto, numa casa feita de cedro, luxuosa, mas a arca do Senhor, a morada do Senhor, continua numa tenda simples. Então ele estava falando com o Natan que ele achava injusto só ele ter uma casa de cedro e a arca do Senhor está dentro de uma tenda. E Natan, nessa conversa com Davi, olha para ele e fala: olha, faça o que tiver em seu coração, porque o Eterno está com você. Davi estava com um histórico de vitórias e assim, milagrosas, coisas grandiosas que não haveria dúvida que o Eterno realmente estava com ele. Porém, Natan foi para sua casa e naquela noite o Senhor o visitou e entregou uma longa mensagem para que ele transmitisse a Davi. E a mensagem que ele entregou a Davi começava assim: você quer construir uma casa para mim? Por quê? E o Senhor começa a dizer para Davi: olha, desde que saiu lá do Egito até esse tempo, eu nunca pedi para que ninguém construísse uma casa para mim de cedro. Eu sempre permaneci em tendas, em todas as jornadas. Eu nunca exigi isso de líder algum, que construísse uma casa de cedro para mim. A segunda parte dessa mensagem, que vai do verso 8 ao 9, o Senhor começa a lembrar a Davi da onde o Senhor havia tirado ele lá das ovelhas, lá das malhadas, e constituiu ele como príncipe sobre o povo de Israel. O Senhor também fala que acompanhou ele em todos os lugares, ajudando ele a derrotar os inimigos e que tornou o nome dele conhecido entre as pessoas mais importantes da terra. No verso 9 e 10, ele continua fazendo algumas promessas que providenciaria um lugar seguro para que o povo de Israel não fosse molestado ali pelos perversos, e finaliza no verso 10 dizendo que ele providenciaria que Davi ficasse livre de todos os seus inimigos. Do verso 11 ao 16, nós temos a última parte dessa mensagem, e é a mais sublime, a mais preciosa das partes da mensagem que foi entregue a Davi. Porque quando começou a mensagem, dava-se a entender que o Eterno estava repreendendo Davi por querer construir uma casa para o Eterno. Mas quando chega nessa parte, o Eterno começa já dizendo que é ele que fundaria uma dinastia para Davi e que a sua família e o seu reino serão sempre estáveis e firmes como uma rocha, não faltará sucessor para o reino. E ele continua dizendo: olha, quando chegar o fim dos seus dias, um filho seu, um herdeiro seu será o seu sucessor,
e eu darei estabilidade para o governo dele, e é ele que edificará uma casa para mim. Quando chega nessa parte, irmãos, nós começamos a entender que quando Davi desejou construir uma casa para o Eterno, é como se Davi descobrisse aquilo que estivesse no plano do Senhor, nos planos dele para acontecer, e Davi, ele se antecipou, dizendo, olha, eu quero fazer aquilo que está no coração do Senhor, porque tudo que as pessoas haviam feito até este momento é porque o Senhor havia pedido. Agora Davi se manifesta querendo fazer algo para o Senhor, que era desejo do Senhor, mas ele não havia pedido, nem dado nenhuma ordem. Então era Davi num alinhamento tão grande com o Senhor, que ele estava descobrindo as vontades do Senhor para que ele viesse executar. E nessa mensagem o Senhor fala para ele, olha, não será você, será o seu filho, mas a sua família sempre estará no reino, sempre reinará, sempre haverá um sucessor. E é nessa parte da mensagem que ele liga Davi ao Messias, Davi ao nosso Senhor Jesus, porque quando passa o tempo, as gerações vão passando, sempre um sucessor de Davi. O reino é dividido depois de Salomão, no reino norte se troca de dinastia o tempo inteiro, mas como o Senhor havia feito esta aliança, essa promessa a Davi, a família de Davi continuou no reino até que Jesus, lá na frente, ele nasce da família de Davi e ali se concretiza essa palavra, que o reino sempre estaria na família de Davi, o reino seria eterno, porque Jesus, o rei Jesus, que seria o reino eterno para cumprir esta palavra. E dos versos 18 até o verso 29, encerra o capítulo 7 com Davi agora dando uma resposta ao Senhor. Ele vai e se derrama diante do Senhor. Ele começa essa oração, eu vou citar o que está na versão parafraseada, que diz assim, quem sou eu, Senhor eterno, e quem é a minha família para que eu chegasse a esse ponto? Isso não é nada comparado ao que está para acontecer, pois também falar sobre o futuro da minha família, dando-me um vislumbre dessa época. Senhor eterno, o que eu poderia dizer diante de tudo isso? Tu me conheces, ó eterno, sabes como sou. O que fizeste não foi pelo que sou, mas pelo que tu és, por tua graça, e me deixaste saber disso. Mas no final da oração, a partir do verso 25, depois ele tem engrandecido o nome do Senhor, ele fala assim, olha, agora Deus eterno, confirma para sempre o que prometeste para mim e para a minha família, cumpra a tua promessa, que o Senhor disse, eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Foi por isso, ó Senhor, que eu tive coragem de fazer essa oração. Abençoa a minha família, protege-a sempre. Sei que já prometeste isso, Senhor, e que a tua bênção esteja sobre a minha família para sempre. O capítulo 8 descreve as vitórias e conquista do rei Davi. Já de início fala da vitória que ele teve sobre os filisteus e assumiu o controle daquela região, derrotou também os moabitas e assumiu o controle. Davi derrotou o rei Hadadezer, que veio combater com ele, e Davi confiscou 1000 carros de guerra desse rei e ainda capturou e levou preso milhares dos seus soldados. Na tentativa de ajudar o rei Hadadezer, os arameus de Damasco vieram, porém Davi também os derrotou, matando cerca de 22.000 soldados do pessoal lá de Damasco, os arameus. Então o Eterno concedia as vitórias a Davi, assim, por onde quer que ele fosse. E no versículo 9 fala que Tou, que era rei de Ramate, quando soube que Davi havia derrotado Hadadezer, ele veio cumprimentar, ou melhor, mandou seu filho para cumprimentá-lo, porque o rei Hadadezer e Tou eram inimigos de longa data. E ele trouxe ali presentes, ouro, prata, bronze, para oferecer a Davi, o parabenizando pelas vitórias. E aqui diz que Davi juntou com o ouro, prata que ele havia trazido como despojos na vitória sobre os arameus, moabitas, amonitas, filisteus e amalequitas, e consagrou ao Senhor. O versículo 13 cita que Davi construiu um monumento para celebrar a vitória sobre os arameus,
E Abisai, que era irmão de Joabe, ele lutou e derrotou os edomitas. E Davi passou a subjugá-los e se tornou mais conhecido ainda, porque ele, nessa batalha, ele matou 18.000 soldados. E o Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. No capítulo 9, após nós termos visto no 7 e no 8 como o Senhor foi gracioso com Davi, o abençoando, fazendo promessas e dando vitórias, agora no capítulo 9, Davi se lembra de uma promessa que havia feito a Jonatas. Essa promessa está lá em 1 Samuel capítulo 20, onde Davi prometeu que seria bondoso com a família de Jonatas. E no início do capítulo 9, Davi, lembrando dessa promessa, ele procura saber se havia ainda alguém da família de Saul que vivesse para que ele pudesse agir com bondade pelo amor e respeito que ele tinha por Jonatas. Então alguém diz ao rei Davi que havia um antigo escravo ali da família de Saul que chamava Ziba. Então Davi manda trazê-lo imediatamente e Davi pergunta para ele se ainda existia alguém vivo da casa de Saul. E ele diz ao rei, tem sim, tem um homem que ele é filho de Jonatas, ele é aleijado de ambos os pés, ele está vivo e ele mora lá em Lodebar, na casa de Marquir, que é filho de Amiel. Davi manda buscar Mefibosete lá em sua casa. Agora você imagine Mefibosete chegando à presença de Davi, o trajeto de Lodebar até chegar a Davi. Ele era neto do rei Saul e agora o rei atual, que era Davi, manda chamá-lo. No mínimo, para as tradições daquela época, ele estava sendo chamado para ser morto, porque quando um rei, uma nova dinastia, assumia o reinado, normalmente eles eliminavam todos os parentes da dinastia antiga, para que ninguém viesse depois querer tomar o reino novamente. Então, quando Mefibosete, aleijado, na situação difícil que era a vida daquele jovem, ele é trazido para a presença de Davi, ele se lança ao chão e nem olha para Davi. E quando Davi confirma que era ele, Davi diz agora para ele assim, olha, por amor a Jonatas, o seu pai, eu vou devolver a você todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Ziba, que era escravo do seu avô, servirá a você junto com seus filhos e seus escravos. Ziba tinha 15 filhos e 20 escravos. E avisou para Ziba, tudo que vocês produzirem, todo o lucro disso vocês trarão para Mefibosete, pois pertence a ele. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa como um filho todos os dias. Irmãos, a gente falando assim parece uma coisa comum, mas para um homem que era praticamente um moribundo, que o seu avô havia perdido o reinado, havia morrido junto com seu pai na guerra, a sua ama o derruba, ele fica aleijado, fica inválido e agora com certeza vivia escondido com medo de ser morto. O rei o chama e, para a surpresa de Mefibosete, o rei age com muita bondade, oferecendo todos esses presentes que nós citamos aqui, que está escrito. E quando Mefibosete ouve isso, ele dá uma resposta a Davi mais ou menos como Davi respondeu ao Senhor quando Natan trouxe aquela palavra, aquelas promessas que o Senhor havia feito a Davi. Porém, ele vai um pouco mais longe, ele fala assim, quem sou eu, meu Senhor? Sou como um cão morto para que o Senhor se preocupe comigo. E Davi pôde, naquele momento, fazer aquilo que ele havia prometido para Jonatas. Jonatas já havia morrido, não estava vendo nada disso. Então tudo aquilo que Davi estava fazendo era de Davi para Davi, pela palavra que ele empenhou a Jonatas, por toda a ajuda que Jonatas deu para ele lá atrás, quando o Saul queria matá-lo, e o abençoado, o agraciado de tudo isso foi Mefibosete. No capítulo 10, nós temos uma história inusitada, uma história de um homem muito falto de sabedoria, porque aqui fala que um tempo depois morreu o rei dos amorreus. Esse rei chamava Naás, e o seu filho Hanum assumiu o trono. E Davi, como ele tinha uma certa amizade com Naás, ele enviou uma comitiva para demonstrar ali o seu apreço e a sua homenagem ao rei que havia morrido. Porém, quando a comitiva de Davi chegou ali para oferecer as condolências, os amigos, as pessoas que eram líder daquela nação,
olhou para Hanum e falou: olha, você deve ficar atento. Você pensa que Davi mandou mesmo esses homens aqui para oferecer condolências? Com certeza não. Com certeza vieram espiar para descobrir as nossas fraquezas e possíveis brechas para vir e nos dominar depois. E o rei deu ouvido a esses líderes e ele prendeu essa comitiva de Davi, esses homens, e não só prendeu, como ele os humilhou, porque ele rapou a cabeça desses homens, rapou a metade da barba, rasgou as suas vestes até as nádegas e liberou esses homens. O que ele fez foi um ato tão covarde e ele envergonhou de uma maneira muito, muito profunda esses homens. Ao ponto de, quando alguém correu lá para avisar a Davi o que havia ocorrido, Davi mandou um recado, fala para eles: não venham para cá, fiquem em Jericó até que a barba cresça novamente, porque seriam totalmente humilhados se eles chegassem ali com a metade da barba ou sem a barba. Então o rei Hanum, na altura do campeonato, ele já sabia que ele havia se tornado um grande inimigo de Davi. E sabendo que a guerra seria inevitável, ele contratou 42 mil soldados, 20 mil soldados dos arameus, mais 10 mil soldados de Maacá e 12 mil soldados de Tobi. Quando eles se preparavam para a batalha, Joabe também vem com o seu exército. Davi fala que ele deveria ser implacável com esses inimigos por conta do ultraje que foi feito com a comitiva de Davi. E quando vai se iniciar a batalha, Joabe percebe que havia duas frentes de batalha. Então ele divide o seu exército, coloca o seu irmão Abissai para comandar um lado e ele fica do outro. E quando começa a batalha, os arameus se amedrontaram e fugiram. E aí os amonitas fugiram também, entraram para a cidade e Joabe recolheu o exército. Com isso, os arameus se refizeram, se reorganizaram juntamente com os amonitas e teve uma segunda batalha. Mas nessa batalha, Davi também saiu à batalha, e quando ele atravessou o Jordão e começou ali a batalhar contra os arameus, obteve uma vitória avassaladora. Mataram ali 700 condutores de carro e 40 mil cavaleiros, ao ponto que os arameus começaram a fugir novamente, e o seu comandante, que chamava Soboque, foi morto em guerra também. E quando os reis que faziam parte daquela coalizão viram que Israel havia vencido a batalha, fizeram um sinal de paz e submeteram ao domínio de Israel. Foi tão forte e violenta a vitória que Israel teve sobre os arameus que eles não tiveram mais coragem de se ajuntar para ajudar os amonitas. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de exposição e meditação da palavra do Senhor. Queridos, diante daquilo que lemos hoje, que textos maravilhosos, profundos, quanto amor do nosso Senhor, quanto cuidado. A melhor reflexão que possa ficar para o nosso dia é você lembrar como o Deus que nós servimos é maravilhoso, como Ele é um Deus fiel à sua palavra. Às vezes usamos o jargão de dizer Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel a mim, mas que você possa lembrar nesta manhã que Deus é fiel à palavra dele. Então, se você deseja que Deus seja fiel a você, você precisa estar alinhado com a palavra do Senhor. E que você não se esqueça desse Deus poderoso e maravilhoso que nós servimos. E uma outra reflexão, quando o Senhor falou com Davi, quando ele entregou aquelas promessas e profecias tão poderosas para a vida de Davi. Davi não se pôde aguentar, ele se derramou diante do Senhor. Ele usou palavras de adoração e louvor ao nome do Senhor. Que você também possa tirar um momento no seu dia, que isso seja o seu cotidiano, que você possa sempre dar uma resposta ao Senhor, uma resposta de adoração e louvor àquele Deus que tem cuidado de nós em todo o tempo. Que Deus os abençoe e tenha um dia maravilhoso na presença do nosso Deus, e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.